Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Mais uma aula, essa é a quarta aula no dia de hoje. O som está saindo, o som está bom. Para fazermos a nossa aula, já vamos entrar na quarta parte da doutrina cristã, a quarta e a última parte. Você que vem acompanhando deu para perceber que as mesmas divisões do Catecismo da Igreja Católica dividi também este curso de doutrina cristã. E nesta quarta parte vamos ver a liturgia, não é? E coincidentemente, o Wi-Fi daqui da sacristia está melhor do que da casa, e eu vim para a sacristia fazer esta quarta parte. No fundo vocês têm ali a imagem de São Sebastião, tem essa azulejaria, não é, portuguesa, e tem também esse quadro belíssimo também que é de Portugal, que é São José e Nossa Senhora da Conceição, certo? O som está saindo bom, estou ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, vamos iniciar, não é? Esta quarta parte. Vamos ver as noções gerais da liturgia, o culto e as suas divisões. Uma espécie de introdução nesta primeira parte, certo? O homem, criatura racional, deve a Deus, seu Criador, honra e amor. Veja, isso constitui o culto, não é? Pela consciência da razão, que é a luz natural da razão, nós, no ato cultico, não é, honramos ao nosso Deus, que reconhecemos como Criador e o amamos como Senhor da nossa vida. E que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Pai nosso que estais nos céus. O complexo dos atos com que ele manifesta os sentimentos para com Deus, disse culto, né? Então, culto é esta complexidade das ações humanas saudáveis, sanas, ou seja, santas, dirigidas, elevadas, direcionadas, portanto, a Deus. O culto pode ser, atenção, dividido em duas partes, interno e externo. Segundo se presta apenas com a mente e o coração, ou com os atos externos do corpo. Então nós louvamos a Deus, né, na nossa inteireza, na nossa completude. Nós louvamos a Deus de mente, nós louvamos a Deus de corpo, nós louvamos a Deus de alma. Necessário tanto o segundo como o primeiro, o interno e o externo. Veja, porquanto o corpo deve igualmente demonstrar sujeição a Deus, e porque o culto externo mantém o espírito de fé sobre servir para dar o bom exemplo. Né? E aqui é interessante a perspectiva do serviço. Porque servimos para dar o bom exemplo. Porque servimos para dar testemunho daquele que intimamente
no interno, não é? Eu medito, eu contemplo. Veja, no interno eu falo, eu manifesto. E por isso a minha postura, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de se pôr, de se comportar, né? Por si, essas ações são culticas, são liturgias, é um serviço também do homem, é um serviço do povo para Deus. Contudo, que a glória dele resplandeça sobre nós. Vamos avante, mas inútil será o segundo, se não for animado do primeiro, não é? Se o segundo, que é a forma externa de manifestar, não for motivado pelo primeiro, isso é hipocrisia. É aquilo que nós chamamos de proforma, não é? Dúbio, uma vida dupla, portanto. Segundo aspecto é público e privado. Primeiro aspecto, atenção, é interno e externo. O segundo aspecto é público e privado. Disse público, o culto que se dá a Deus, aos santos e aos bem-aventurados por meio de pessoas legitimamente deputadas pela Igreja e mediante atos estabelecidos pela mesma para esse único escopo. Por exemplo, não é? Encerramos hoje a novena de Santa Madre Teresa de Calcutá. Então, toda a novena, não é, da forma de evangelização como foi feita também pública. Foi privada e foi pública, porque foi feita nas famílias, foi encontro nas famílias. A missa foi mais privada, a missa da memória, mas se tivesse a procissão seria pública. É o ato público, não é? O ato que nós demonstramos a nossa fé, a nossa devoção, a nossa piedade. Qualquer outro culto é privado, quer que se preste a Deus, individual, quer coletivo. Veja só, coletivo, ou seja, o privado é mais interno, é dentro do templo, não é? É dentro do santuário, é dentro do oratório, é dentro da basílica, é dentro da catedral, é dentro da matriz, é dentro da capela. Portanto, quando nós fazemos um ato público, procissão, caminhadas, tá certo? Textos nas praças, então nós fazemos este ato público, manifestamos a nossa fé. Vamos ver o culto público. O culto público rende-se a Deus mediante atos estabelecidos pela Igreja, enquanto ela, primeiro, nos ensina a de modo infalível o que de substancial Jesus Cristo estabeleceu sobre o modo de honrarmos devidamente a Deus, certo? Existe um magistério que pensa, existe uma tradição, não é, que faz de acontecimentos, de eventos, outros fizeram, outros deram testemunho, outros experimentaram, veja, outros confessaram a fé com a própria vida, derramando sangue. Eu tenho esta cultura religiosa, né, de pensamentos, mas também de ações, de pregação de sermões, mas de vivência. Vamos lá? Segundo, fixa algumas normas acidentais do tempo, modo, lugar, vestes, objetos sacros, etc., para maior decoro do próprio culto e maior utilidade dos fiéis, não é? Ao passar do tempo, veja, para expressar a realeza
expressar a dignidade, não é, do nosso louvor, da nossa oração, das nossas súplicas, da nossa adoração, então foi no templo inserindo objetos, vestes, não é? Foi construído basílicas, catedrais, matrizes, para tudo isso expressar a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, mas o nosso amor. Por isso, em todos os atos do culto público, convém distinguir a parte substancial estabelecida por Jesus Cristo, a qual a Igreja nada pode acrescentar, nem suprimir, e a parte acidental, estabelecida e regulada pela própria Igreja. É interessante que na vida cultica, não é, se faz essa distinção. A parte, veja, substancial, que nem o magistério, não é, nem a tradição pode suprimir, né, e pode superar, que se encontra todo fundamentada nas Sagradas Escrituras, na vida de Cristo, não é? E tem a parte acidental, ou seja, aquilo que a Igreja, com o poder que o próprio Cristo deu a ela, também de criar. Isso vai se tornando na história uma tradição para nós. Liturgia e sua utilidade, vamos ver agora. O complexo das regras estabelecidas pela Igreja no que se refere ao culto público diz-se liturgia, não é? A liturgia. A Santa Missa, ela é privada, mas também ela é pública, não é? Porque ela é feita e é celebrada para todo o povo de Deus. Por isso que vem de leitos, quer dizer público, e ergon, obra, não é? É uma obra, ergon, leitos, pública. A liturgia é uma obra pública. Leitos, ergon, não é? Público, obra pública, vem do grego. A utilidade da liturgia deduz-se do duplo fim a que tende, isto é, assegurar a dignidade do culto e alimentar a piedade. Veja só, e a piedade está aqui na questão também da devoção, né, do relacionamento que tem o fiel para com Cristo, né? Ou seja, o Filho para com o Pai. Primeiro, a liturgia assegura a dignidade do culto por lhe estabelecer a ordem e a harmonia, sem deixar nada ao capricho individual. Veja, então a liturgia ela tem que ter uma ordem, uma estrutura, e ao mesmo tempo essa estrutura tem que ser feita a tal ponto que essa estrutura deve ser harmônica, não é? Estrutura harmônica, que é por essa harmonia estrutural de rito ordenado, que vem, veja, a elevação do coração ao alto. O nosso coração está em Deus, assim diz o prefácio no seu diálogo. Segundo, a liturgia alimenta a piedade, pois o culto externo favorece o interno, e a majestade e a pompa, não é, do culto público serve para afervorar a alma e erguê-la para Deus. Veja, e tudo aquilo que a gente diz, muitas vezes nas vestes, nas alfaias, que são os paramentos, tudo digno, né? Às vezes, muitas pessoas ignoram. Para que esse luxo? Para que isso? Né? Essa alva é muito cara, esse símbolo é muito caro, esta toalha do altar é muito caro.
né? Essa casula, pelo amor de Deus, com tanto brilho, tanta coisa, é preciso mais simplicidade. Atenção aqui, né? Para que essas críticas, né? E esses comentários. São Francisco de Assis, todo mundo conhece a história dele, né? Um jovem totalmente despojado, que o seu pai era da nobreza, não é? Um mercador, e que ele, as peças de roupa, de tecidos caríssimos, ele jogou para os pobres, não é? Se despiu ali na frente do bispo na catedral, dizendo que não tem outro pai senão o Pai do céu, que se vestiu de estopa e andava descalço, mas quando era para a liturgia, quando era para a Santa Missa, ele usava os paramentos, as vestes mais caras. Por quê? Porque ele dizia que era para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é para agradar qualquer rei da terra, mas era o rei. É como se uma noiva se ornasse, se vestisse para o encontro do seu noivo, o mais belo de todos os belos, e para Deus se dá o melhor. Veja que consciência, não é? Às vezes a gente quer nivelar por baixo, pelo princípio de pobreza, pelo princípio, e cuidado que a gente pode ter aquela, não é? Aquela falsa caridade de Judas Iscariotes, quando aquela mulher, não é? Comprou e gastou o perfume mais caro de nardo puro, e Judas Iscariotes olhou assim e disse: esse perfume é muito caro, ela deveria dar-nos para vendermos e dar aos pobres? Veja, não é? E Jesus olha para ele e diz: Judas, Judas, pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre tereis. Veja, e João disse que, sabendo, vivendo com ele ali durante 3 anos, que ele não estava com a intenção de fazer caridade, mas porque ele era ladrão e cuidava da bolsa. Com certeza era caixa 2, caixa 3, caixa 4, né? Era corrupto. Por isso que, de fato, né, quis mascarar, usando o pobre como motor de fazer dinheiro. Muitos discursos contra a pobreza. Veja, não é falando, né, mas uma conversa puxa outra. Todos os políticos, não tem um político, desde o vereador a presidente, nas campanhas, e agora vocês vão ver muito, né? Coloca o povo como quê? Como bucha de canhão, como escudo, como para-raio, como outdoors. A grande publicidade dos políticos é o povo, é tudo pelo povo. Não é? Os mais pobres, ajudar, porque está passando fome, porque não tem emprego, porque não tem moradia, porque, veja, não tem uma vida digna. Quando ganham, se esquece do povo, não é? E engordam os seus cofres, as maiores corrupções, e o povo sempre sendo massacrado. Cuidado! Jesus já nos alertou para não cairmos nessas barganhas, nessas sabotagens de homens que não são convertidos, não é? E tem muitos por aí dizendo que são convertidos, não é? São convertidos. Eita, nesses meses a gente vai ver, não é? Que homens e mulheres que nunca foram à missa, que nunca foram ao culto, que nunca foram à igreja, e indo para cultos e missas, procissões de padroeiros, de santos, né? E vão para a Canção Nova,
e vão para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, mas ao mesmo tempo vão para o templo de Edir Macedo, não é? Passa lá por Valdemiro, vai à Assembleia de Deus, vai para o terreiro de Umbanda, não é? Quer dizer, vai para a maçonaria. Veja, são homens e mulheres sem escrúpulos, que não assumem a identidade religiosa, que prega tudo, sabe que a maioria aqui no Brasil são cristãos, né? Então, vamos defender a família, não é? Somos contra o aborto, veja, levantando as bandeirinhas daquilo que agrada a maioria, mas que na verdade, quando assume, não, as bandeiras são queimadas, se esquecem dos projetos. Cuidado, né? Estou dizendo isso nesse contexto de críticas, de falsas imagens que, sobretudo nos grandes canais de YouTube, das grandes páginas, não é? do Facebook, vejam, nas grandes páginas do Instagram e no TikTok estão aí as publicidades. Cuidado para que a gente não se deixe enganar com lobos e raposas vestidos de peles de cordeiro. Cuidado. Vamos avante? Então, várias liturgias. Temos várias liturgias. Não temos apenas uma liturgia, mas temos várias liturgias e vamos ver dentro da Igreja Católica, tá certo? Se considerarmos a parte substancial dos atos do culto, a liturgia é igual e imutável em toda a Igreja e lhe demonstra a unidade. Se, porém, lhe considerarmos a parte acidental e secundária, esta varia, porque os vários povos cristãos gozaram desde o princípio de certa liberdade na determinação das cerimônias secundárias que obtiveram a ascensão da Igreja. Aliás, a sanção da Igreja. Temos desarte várias liturgias, cedidas em dois grandes grupos, liturgias orientais e liturgias ocidentais, tá certo? As principais liturgias orientais são 7. Atenção, bem? Vou repetir. As principais liturgias orientais são 7. E às vezes a gente nem sabe. A liturgia de São João Crisóstomo, dita dos apóstolos, porque parece remontar à mais longínqua antiguidade. Isso no Google tem. Se você faz uma pesquisa, né, no Google Notícia, ou no Google mais ali, né, acadêmico, no Google de imagens, de vídeos, vocês vão ter uma gama de informações dessas liturgias, tá certo? Temos também a chamada liturgia de São Tiago Menor, ou a liturgia de Jerusalém, no mundo oriental. Temos a liturgia copta, quem já ouviu falar, não é? Temos a liturgia de São Basílio, temos a liturgia armênia, temos a liturgia dos nestorianos, temos a liturgia dos maronitas. Essas são as 7 principais liturgias. Você pode pegar o nome e colocar, né? E você pode ver até, né, as liturgias sendo celebradas, essas liturgias, tá bem? A parte boa, não é, da internet, do Google, porque nos dá possibilidade de ver, de participar online e de entender um pouquinho esse rito. São ritos aprovados pela nossa Igreja Católica, fazem parte, estão em comunhão, tá certo? As principais liturgias ocidentais são 4, tá bem? 7 são
orientais, 4 são ocidentais. Vamos ver. A romana, seguida desde a fundação pela Igreja de Roma e atribuída pela tradição de São Pedro, que é a nossa. Tá bem? A liturgia de São Pio V, de 1517, a declarou obrigatória a todo o Ocidente, tolerando só as liturgias em uso há mais de 200 anos, como a ambrosiana e a mozárabica. Essas duas liturgias dentro do rito de São Pio V. Vamos ver essas duas liturgias, tá certo? A liturgia ambrosiana foi composta por, o nome dele, não é? Santo Ambrósio, é seguida até hoje pela a Igreja de Milão. A Igreja de Milão celebra a liturgia ambrosiana. E a liturgia mozárabica, composta no século VI e século VII, por São Leandro e São Isidoro, substituída no século XI pela romana, hoje em uso em algumas igrejas, apenas do Toledo ali. É conhecida e aprovada também, aceita pelo nosso Papa, não é? Francisco, viu? Pela Igreja Romana. E a liturgia calicana, usada na Gália desde o segundo século até Pepino e Carlo Magno, que a substituiu pela romana. Então, temos várias liturgias, são 11 liturgias, tá certo? 7 orientais e 4 ocidentais, mas todas em unidade, em comunhão com a Igreja Católica. Então, são 11 ritos que aí estão ligados ao rito mais universal, que é o rito romano. Vamos agora para os livros litúrgicos, né? Que você que é missionário, que é missionária, não é? Você já viu esses livros litúrgicos. Os principais livros litúrgicos em que se encontram as orações e as cerimônias do culto público são, primeiro, o missal, chamado antigamente sacramentário, que encerra as orações e as rubricas da missa, chamado também, atualmente, pelo livro do altar, não é? Que é aquele livro que o padre faz as orações, tá certo? Sobretudo, a grande oração da igreja, que é a oração eucarística, é aquele livro que fica no altar, com os textos ancológicos. O breviário ou ofício divino a ser recitado por pessoas, isto é, né, os consagrados, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, os seminaristas, os religiosos e a religiosa, hoje aberto para todos, não é? Aberto para todos. Uma pausa. Maria Lima diz: são 7 liturgias orientais e 4 ocidentais, ambas aprovadas pelo Papa Francisco. É isto, aprovada pelo rito romano, não é? Tá bem? E hoje, voltando, o breviário, ele também tem, não é? Nos aplicativos, chamado Liturgia das Horas. Você coloca no Google e Liturgia das Horas e você pode rezar também, que é a liturgia da igreja, as orações da igreja. Terceiro, o ritual para a administração dos sacramentos, procissões, sepulturas e bênçãos, né? Isso se chama também o sacramentário, que vem os sacramentos, a liturgia dos sacramentos. E tem o livro também das Ezequias e o livro de bênçãos. Haja vista que a igreja tem bênção para tudo, tá certo? Para tudo. Só é pedir à igreja a bênção que ela dá a bênção.
Isto é, se for para a glória de Deus e para o seu bem. Atenção. O quarto, o pontificial ou pontifical, chamado para as funções reservadas só para os bispos, o pontifical. O cerimoniário dos bispos para as cerimônias em presença do bispo nas igrejas catedrais e nas igrejas colegiadas, ou seja, nas matrizes também. E o martirológio encerra o nome e o elógio dos santos, cuja memória diariamente é celebrada, onde tem, antigamente era chamado assim, o martirológio, que era um livro à parte do missal, que vem todas as memórias dos santos, certo? Mas existe uma parte, e vai sair um novo missal, né, na edição portuguesa do Brasil, que vem, em cada mês, vem os santos que entraram no cano romano, tá certo? Sim, conheço Maria Lima, o Vavá, um forte abraço para ele. Esses são os livros, né, litúrgicos da nossa igreja, que nós assim, não é, usamos para os atos litúrgicos, para cerimônias e celebrações. Vamos ver a língua litúrgica. Na origem da igreja, a língua da liturgia foi a dos povos aos quais eram anunciado o Evangelho. Não é? Presentemente, as liturgias orientais conservaram a língua respectiva, como o grego, o armênio, o copta, etc. A língua latina ficou a língua litúrgica dos países do Ocidente, salvo algumas fórmulas em grego e hebraico, conservadas para se notar a unidade da igreja, formada primeiro pelos hebreus, depois pelos gregos e romanos. Conservou-se a língua latina como língua litúrgica. Mas atenção aqui, depois do Concílio Vaticano II, a língua foi convertida para o vernáculo, ou seja, a língua de cada país. E desde 1965, com o encerramento do Concílio Vaticano II, e que entrou em vigor, este concílio, aí cada liturgia, cada missa é celebrada na sua língua, de origem nativa, portanto. Conservou-se a língua latina como língua litúrgica, vamos ver, para se afirmar a estabilidade da igreja e manter um elo entre as várias dioceses. O Papa Emérito Bento XVI, no seu exercício pontifical, ele baixou uma bula, um documento que tem força, poder de lei, dizendo que nas missas mais universais poderia ser celebrada na língua nativa da igreja, oficial da igreja, que é o latim. As missas chamadas tridentina, também são celebradas na língua latina. Segundo, porque sendo língua morta, não é mais exposta às variações a que estão sujeitas as línguas vivas. Assim evita os erros na liturgia e indiretamente no dogma. Essa era o raciocínio de então, É verdade que o povo não compreende a língua em que se presta o culto público, mas há meios de remediar a isso com as traduções em língua, olha atenção, vernácula e as explicações dadas pelos sacerdotes. Tá certo? Então, primeiro, quando um documento ele é feito em latim, depois passa para o italiano e do italiano para as línguas neolatinas, As línguas que têm a raiz etimológica do latim, que vem do latim.
Vamos para o canto litúrgico. Quantos minutos já? 34. O canto litúrgico. Vamos ver. O canto litúrgico foi em todos os tempos meios de louvar e agradecer a Deus para lhe impetrarmos perdão e implorarmos graças. Olha, as duas funções, ou três, funções do canto litúrgico. Primeiro, para louvarmos a Deus. Segundo, para pedir perdão. Terceiro, para agradecermos. Louvor, perdão e ação de graças. Nos primitivos tempos, as assembleias dos fiéis sabiam cantar os salmos com as suas modulações em uso e alguma vez com improvisações por inspiração especial do Espírito Santo, que há muito tempo a igreja, desde os judeus, nas sinagogas, cantava os salmos. Jesus, por exemplo, saiu da sua primeira missa ali na quinta-feira, que nós chamamos de quinta-feira santa. Ele saiu, ao ter celebrado a sua primeira missa, cantando o salmo, até no Horto das Oliveiras, Ele saiu com os seus apóstolos cantando os salmos. Tal liberdade, porém, degenerou em abuso que a igreja teve de eliminar, até que no século VI, São Gregório Magno fixou as regras definitivas para o canto litúrgico, chamado por isso gregoriano, porque vem de Gregório, a partir do século VI. Por quê? Porque houve um abuso, como em tudo, Quando se dá um pouquinho de liberdade a gente que não tem maturidade, as regras é para a gente que não tem maturidade, Então, precisa de estabelecer regras, princípios que são necessários ser observados para dar harmonia. Lembra da harmonia, da ordem e harmonia, para que a nossa alma seja elevada. Esse canto simples, grave e modesto foi universalmente adotado na Sacra Liturgia. Pio X, em 1903, reclamou revigorasse o uso desse canto, sem todavia proibir a polifonia clássica, Ou seja, os outros cânticos também sacros, que restaurassem os salmos, mas que não proibisse os outros cantos sacros, certo? Isso tudo dentro de um princípio teológico da tradição e em obediência ao magistério. O instrumento principal para acompanhar o canto litúrgico é o órgão. Isso ainda é atual, viu? É atual. Na missa, o instrumento principal é o órgão. Não é a bateria, não é o atabaque, tá certo? Não é a percussão. O violão também, não é o principal, Mas dentre tantos instrumentos barulhentos, o violão e o órgão dão harmonia. Postas as noções gerais, tratemos em particular, primeiro, dos lugares em que se exerce o culto, dos objetos próprios do culto, dos atos com que se presta o culto, da computação do tempo do culto público, tá certo? Eu vou terminar esta aula e amanhã nós vamos para a aula, ao voltarmos para vermos os lugares do culto, Lugar do culto, isso, capela, oratório, matriz, basílica, santuário, enfim, esses lugares do culto, a sua estrutura, a arte sacra dentro da arquitetura,
Depois vamos ver justamente a forma da igreja, como as vestimentas, tá certo? Como se faz a consagração, que é a dedicação do altar e da igreja. Vamos ver isso, tintim por tintim, como a gente diz aqui no Nordeste. Então, que tenham uma boa noite, não é? Uma noite tranquila e um sono restaurador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.